Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta no nosso canal, Dr. Milton Hermida, YouTube, Facebook, Instagram. O vídeo de hoje se chama Como chegamos a esse momento do cristianismo, ok? Vamos lá. Nos últimos 100 anos nós criamos a chamada psicologia cristã. Nós criamos um termo novo chamado psicologia cristã e inserimos dentro do contexto eclesiástico, dentro da vida da igreja, acrescentamos ela ao nosso cotidiano como se fosse algo extremamente normal. Eu vou te mostrar como isso aconteceu. Nós pegamos a liturgia bíblica, nós pegamos os moldes de realização do culto ao qual nós aprendemos e passamos a inserir dentro do contexto, dentro da liturgia, dentro dos ensinos bíblicos, os ensinos de Sigmund Freud, Carl Rogers, Carl Jung, Watson, Abraham, Piaget e vários outros pensadores e filósofos. Ou seja, nós permeamos a mente humana com teorias humanas, ok? Pegamos essas teorias humanas que foram transformadas em livros e inserimos esses livros dentro da liturgia cristã, dentro do dia a dia do cristianismo. Isso nos últimos 100 anos. Só que nesses últimos 100 anos nos levaram a esse atual momento que estamos vivendo hoje. Porque as teorias de Sigmund Freud, Carl Rogers, Carl Jung, Piaget, Abraham, Watson, são teorias infundadas, sem o menor fundamento terapêutico, seja lá o que for. Como todo mundo queria ser o pai da criança, como todo mundo queria ser o criador de uma teoria nova, cada um criou uma teoria nova, pegando um pedacinho da outra, pegando um pedacinho do que o colega escreveu, para que todo mundo pudesse dar o seu nome à sua teoria. Por isso que temos as teorias de Freud, as teorias de Carl Jung, a psicologia de Carl Rogers, a psicologia de Watson, ou seja, cada um criou a sua própria escola. Só que todas elas são extremamente infundadas porque elas têm base no inconsciente, subconsciente, inconsciente coletivo. Eu vou te mostrar mais. Tem base no id, no superego, no ego, na fase oral, anal, fálica, fase latente, fase genital, complexo de Édipo, castração, mecanismo de defesa, resistência, transferência, mandala vermelha, né? Eu sempre falo na mandala vermelha, né? O inconsciente coletivo, associação, etc, etc, etc. Cada um criou um grupo, né, de teorias que eles chamavam de minha. Essa é minha teoria. Isso tudo foi inserido na liturgia bíblica. Isso recheou, permeou além da mente, a mente cristã, ela entrou em todos os púlpitos praticamente aqui do Ocidente. Eles pegaram a Bíblia e inseriram a ideia desses homens. Mas, como já falei em vídeos anteriores, você sabia que esses homens, a maioria deles aqui, tinham um envolvimento com o ocultismo? Você sabia que a maioria deles tinha um envolvimento com mediunidade, espiritismo, espiritualismo? Isso ninguém sabe. E todo mundo passa batido nesse momento. Está lá na homepage de todos eles, está escrito onde eles se inspiraram. Vou te dar exemplo aqui de dois, porque o terceiro seria um vídeo à parte. Vou te dar aqui a inspiração de Carl Jung. Carl Jung andava de mãos dadas com um demônio. Ele andava de mãos dadas com um demônio, foi exatamente isso que eu falei. E ele chamava esse demônio de Filemon. Ele chega a dizer nos seus escritos que Filemon, para ele, é como se fosse uma pessoa que ele visse no dia a dia. Ele andava de mãos dadas, suas teorias vieram dele, né? E teve uma noite, né, que ele conta na sua homepage, que a sua casa foi recheada, foi visitada por uma hostes de demônios. Ele não fala demônio, mas a gente sabe que são demônios, né?
mas ele chama, o Carl Jung chama esse demônio Filemon, que era o seu conselheiro noturno. Ele o visitava durante a noite. Então, para você ver, essas teorias infundadas têm extrema influência mediúnica, pagã e oculta, que na verdade nós sabemos que é o espírito que mata, rouba e destrói. E as ideias que matam, roubam e destroem foram inseridas na liturgia bíblica do nosso dia a dia. Carl Roger, quando estava passando por momentos difíceis na sua vida, ele ia buscar conselhos de demônios. Tá tudo na homepage deles. Para você ver o nível de insanidade que nós chegamos, Carl Roger foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Prêmio Nobel da Paz. Ou seja, se você não souber a origem das teorias, a origem das informações, a base científica com que as teorias, as escolas defendem, você não pode formar ideia, pensamento nem juízo de valor de nada. Mas eu posso dizer o seguinte: teorias de Freud, Watson, Abraham, Carl Jung, Carl Roger, Piaget, etc., são teorias humanas. E essas teorias humanas, no próprio livro de Coríntios diz que essas teorias humanas são loucuras para Deus. Como? Como que eu vou tratar alguém dizendo que ele tem fase oral, anal, fálica, genital, complexo de Édipo, castração, resistência, transferência? Como é que eu vou me referir a alguém em relação a isso? Só que essas teorias aqui, todas elas se embaralharam, se misturaram com nenhum baralho de cartas e mergulharam dentro do universo cristão. E surgiu aí o quê? A psicologia cristã. Que na verdade, sabe o que é? São versículos bíblicos inseridos com essas teorias que são teorias humanas. Por isso, a psicologia humanista. E qual foi o resultado disso? O resultado disso? Só você olhar para a igreja de hoje como é que ela está. Ela está passando por um momento extremamente difícil, que na verdade é o cumprimento das cartas do apóstolo Paulo, em que haveria essa apostasia dos últimos dias. Mas eu dou o diagnóstico e mostro a apostasia dos últimos dias que entrou nos púlpitos, nas igrejas, na liturgia cristã, teve a sua origem nos livros de psicologia, de orientação comportamental, filosofia, pensadores, porque todos eles são pensamentos humanos. Eu e você temos o direito de pensar em qualquer coisa, em qualquer situação. Isso é um direito nosso de pensar. Mas o que vai ser saudável ou não, aí já é outra coisa, né? O que vai ser para a vida ou para a morte, aí vai ser uma questão de tempo. Ok? Então, esses homens aqui escreveram livros que criaram teorias que foram inseridas na liturgia cristã. E o resultado está aí, a apostasia sendo incendiada nas igrejas do Ocidente. De norte a sul do Brasil, de norte a sul aqui da América do Sul, América Central e América do Norte, os púlpitos estão sendo visitados por teorias desses homens aqui, que são teorias falsas. Para finalizar, não existe inconsciente, não existe subconsciente, não existe inconsciente coletivo, id, ego, superego, essas babuzeiras todas que esses homens criaram, querendo luz própria, querendo holofote, querendo Oscar, querendo prêmio Nobel, são teorias falsas. Essas teorias não existem. Enquanto há tempo, enquanto há oportunidade, tira essas teorias da sua igreja. Ok? Obrigado. Siga-nos em nossos canais, Dr. Milton Hermida, YouTube, Facebook, Instagram.